Porque quando a gente fala de mindfulness, então não crie objeções. Por quê? Porque depois disso, com certeza todo mundo que está assistindo ou ouvindo sabe, depois de 21 dias consecutivos, fazendo, repetindo sempre o mesmo hábito diariamente, o cérebro vai entender que aquilo faz parte da rotina. Chegou no 20º, você não praticou a meditação, teu mindfulness não teve na presença, você vai sentir falta. Isso é para exercício físico, para meditação, hábito alimentar que a gente queira mudar. Então, o caminho para ter uma mente mais tranquila, que vai equilibrar todos os sistemas biológicos, trazer mais leveza, por experiência e assim comprovado cientificamente, é a meditação. Eu tive o privilégio de conversar com Karime, uma mulher que é sinônimo de potência, verdade e transformação. Ela é jornalista, palestrante e criadora da metodologia ginecologia emocional. Tem uma trajetória marcada por superação e reinvenção. Ela transforma a dor em propósito e vem inspirando milhares e milhares de pessoas a resgatar sua autoestima e viver com mais autenticidade e autoliderança. Ela é autora dos livros O Poder do Ciclo Femininos e Viva com Leveza. Esse último é um long-selling. Karime traz uma abordagem profunda, acolhedora e corajosa sobre o feminino, o autocuidado e a conexão emocional. É uma conversa que mexe com o que realmente importa. Karime, gratidão por estar com a gente aqui no Líder de Elite e é uma honra ter você como minha amiga. Maravilha! Sensacional! Que alegria que isso aqui deu certo. Depois de tanta expectativa, finalmente nós conseguimos marcar uma agenda que desse certo com tantos desafios. Para você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, meu nome é Carlos Oves, eu sou host do podcast Líder de Elite e é uma enorme alegria estar aqui com uma pessoa muito especial que me impactou muito. Antes de eu falar para Karime e para falar você um pouquinho da Karime, eu gostaria que você saiba por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Às vezes o nome do podcast pode assustar algumas pessoas. Né? Isso aqui não tem nada a ver com as elites. Não é essa a mensagem. Liderança de elite vem daquele sentido da palavra original da palavra elite, que é o que existe de melhor por escolha. Então, antigamente, os produtos elite, eu estou falando assim, 100, 200 anos para trás, eram os produtos que tinham sido cuidados, separados, nutridos para que fossem os melhores produtos. Então, hoje, quando a gente fala atleta de elite, a gente fala que é o atleta que dedicou parte da sua vida para se tornar naquele nível máximo de performance. Liderança de elite, da mesma forma. Né? Tropa de elite, né, tirando todas as conotações brasileiras que podem ser negativas, é aquela pessoal que treinou, se dedicou, se esforçou. Então, a liderança de elite é uma liderança de classe mundial porque é o que existe melhor, por sua escolha. Então, meu convite aqui é que você se torne a sua melhor versão, né, de forma que faça sentido para você. Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui realmente a estrela do show. E, Karime, gratidão por você estar aqui. A gente se conheceu de uma forma inusitada, né? Um amigo em comum nos apresentou. Foi um momento muito bacana, tive o privilégio de conhecer você pessoalmente. Muita gente que aparece aqui no podcast, eu não consigo conhecer pessoalmente, porque eu estou do outro lado do mundo, em outro lugar. Mas, enfim, só quero agradecer, antes de mais nada, porque o seu livro, esse livro aqui, se você ainda não conseguiu o livro, a audiência, Viva com Leveza, eu super recomendo. É um long-selling book, não sei se é assim a forma certa de falar, né? Foi best-seller, long-lasting, continua vendendo, é um livro maravilhoso. E dentro da linha auto-liderança é um livro maravilhoso para você que quer desenvolver. Então, Karime, super gratidão por isso. Fiquei muito, muito feliz que você topou aqui a gente fazer esse bate-papo. Você compartilhar com a minha ausência, sua sabedoria, sua luz. E saiba que você teve um profundo impacto na minha vida e, inclusive, na minha auto-liderança. Tá bom? Então, boas-vindas. E como já é de costume aqui, quem é Karime pela própria Karime? Tá contigo, minha cara. Primeiro, sou eu que agradeço de estar aqui, sou eu que agradeço de ter podido te conhecer por intermédio de um amigo. E eu acho que eu posso dizer que a Karime,
essa persona, inclusive esse nome, nasceram de uma morte, né? Uma morte que pode ser chamada literal. Ah, Uma morte que é difícil de viver, porque é como se apagasse o corpo mesmo e fizesse um refresh na mente. Tudo isso aconteceu através de um acidente muito grave, né? Onde por um triz mesmo eu sobrevivi. E esse sobreviver foi um renascer que me trouxe a consciência, o que é o corpo, qual é a função do corpo nessa experiência da vida, o que é viver, né? O que é estar aqui agora, né? Nessa condição humana, e qual é o deleite disso através dos talentos que eu já tinha antes dessa morte e que tiveram um propósito e trouxeram um legado muito mais significativos para mim mesma, em primeiro lugar, e por consequência para todas as pessoas que tiveram contato com tudo aquilo que se desenvolveu a partir desse renascer. Então, eu posso dizer que a Karime, após esse ocorrido, tem 13 anos. E tem uma vida muito significativa. Eu digo que eu tive a oportunidade de viver duas vidas diferentes, em corpos, com diferenças, num mesmo nascimento, numa mesma encarnação, numa mesma experiência. uau, começou profundo, hein? Já está bem mais profundo que o livro. Eu falei, meu Deus do céu, meu coração vai aguentar hoje. Ah, uau. Antes de eu passar para o próximo tema, né, que está tudo a ver relacionado com o título do livro, Viver com Leveza. O que significa esse nome? Como é que esse nome surgiu, né? Em que momento a Daliane Ribeiro se tornou a Karime também? É uma ótima pergunta e uma pergunta muito rara, porque desde que eu assumi o nome Karime, eu me tornei uma pessoa pública. Então a maioria das pessoas não sabem que eu não nasci, que meu nome civil não é Karime. Bom, antes desse acidente acontecer, né, aqui a gente está num plano de câmera que me mostra do peito para cima, mas eu fiquei sem o braço direito nesse acidente. E foi a sequela mais aparente, porém foi a mais simples perto de todo o quadro. Mas antes disso acontecer, eu tive uma busca espiritual muito grande. Eu nasci numa família espírita kardecista, eu cresci dentro de centros espíritas, mas criança eu fui criada pelos meus tios e fui estudar no colégio católico, então eu passei pela primeira Eucaristia, eu crismei, eu lia a Bíblia, conhecia as principais parábolas, as principais passagens da Bíblia. E depois, adulta, eu fui buscar outras religiões porque eu tinha uma curiosidade muito grande sobre o que é a vida, quem é Deus. E com toda essa experiência pós-acidente, eu comecei a me interessar mais pelas religiões e filosofias do Oriente. E desde os 19 anos eu lia Osho. Hoje é muito polêmico a gente falar do Osho, né? Sim. Então nem vou entrar muito nesse assunto, mas eu lia Osho, foi a minha mãe que tinha um livro do Osho, e eu gostei muito aos 19 anos e ficou ali. Eu guardei, bem, eu li o livro Amor, Vida, Riso, achei aquilo incrível, aquele pensamento todo, e depois do acidente, não por acaso, eu caí num mestre que trabalhou pessoalmente com o Osho na Índia, o Satyaprem, que é um brasileiro, mas que viaja o mundo todo e que tem a sede dele, o ashram dele, no Rio Grande do Sul. E eu fui num primeiro retiro, no comecinho de 2013, e eu falei, encontrei o que eu deu match, né?
E essas linhas orientais, indianas, elas trabalham muito com a quebra da identidade pessoal, né? De nós não nos identificarmos com essa identidade, com a mente que pensa que cria essa identidade, nem com o corpo em que a gente vive. E aí existe essa ferramenta que é o Sannyas, que é o nome espiritual em sânscrito, que você escolhe se você quer um ou não. Né? Tem muitas pessoas que frequentam esse lugar e não optaram por ter um Sannyas. E eu achei que depois de tudo que eu vivi, da vida nova, né, que se renasceu a partir de tudo, fazia sentido eu receber um nome. E ele me deu esse nome Karini, que significa generosidade, é um nome em sânscrito. Sim. Tem uma coisa assim que é tão incrível quando eu ouço você falar, e no livro, obviamente, assim, foi feito com muito carinho, né, pela editora Gente, uma editora tão bacana. Mas, assim, primeiro começa com a capa, né, que é uma borboleta que tem, assim, tem uma estrutura, né, da borboleta. E claro que isso conecta demais comigo, né, porque eu também não tenho uma perna. Sim. Mas eu acho muito interessante, à medida que você fala, que eu me conecto muito com a forma como você fala algumas coisas, algumas expressões. Eu falo, caraca, parece que eu estou lendo o que eu escreveria se eu estivesse falando sobre esse tema. E isso mexe muito com a gente, né? Então, essa questão da generosidade, ela é muito poderosa, né? Então, agradeço por isso, agradeço pela generosidade. Nós estamos num mundo cada vez mais acelerado. A sensação que eu tenho, posso estar errado, mas essa é a minha percepção. Diz que percepção é sempre 100%, mesmo que ela esteja errada, pelo menos é a sua percepção do mundo, que a gente está acelerando. E eu trabalho com executivos, com empresários, com donos de empresa, empreendedores, gestores, pessoas que estão inovando. E obviamente eu faço parte do mundo, né? Trabalho, compro, eu mesmo sou empresário, tenho coisas. E existe uma pressa, existe cada vez mais uma necessidade de produzir mais resultados, robótica, inteligência artificial, tantas coisas acontecendo. E o que a gente está vendo é que, pelo menos agora, a gente está sabendo que as pessoas estão cada vez mais perdidas delas mesmas. As pessoas estão cada vez mais desconectadas do seu cérebro, seja da espiritualidade. E o mundo corporativo, eu falei com algumas pessoas em relação a isso, mas eu nunca num podcast. Quando deu a questão da pandemia, as pessoas falaram, tem algo mais que simplesmente produzir resultados, já é um negócio que é dinheiro. Isso até agora que passou a pandemia, parece que voltou como era antes e está pior. Então, essa pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu gostaria de ver, assim, como você vê isso, porque mais do que nunca, viver com leveza é importante, principalmente para quem está nessa roda de rato e que quer sair. Não sei se é pertinente essa pergunta, mas está no meu coração agora. Ia dar um Big Bang de alguma forma na humanidade, né? Para ter esse acorda. E a pandemia, se a gente for ver, foi uma coisa muito louca. Quem imaginaria que o mundo ia parar simultaneamente, da maneira que parou, né? Exato. Do lado de cá, o que eu notei é assim, as pessoas primeiro avaliaram muito as suas relações presas em casa. Então, muita gente se separou na pandemia, né? Muita gente viu que não era mais aquilo. Muita gente que estava só viu que não se aguenta só, né? Que não dá conta de si mesmo se não tiver subterfúgios, né? Se não buscar algo fora para distrair. E isso é um chamado para olhar para dentro, né? E junto com a pandemia veio um aumento significativo de permanência na internet e redes sociais, o que, na minha opinião pessoal, colocou mais combustível nessa piração toda que a gente está vendo hoje, o quanto as pessoas estão distantes de si e buscando mais por saúde mental. Terminou a pandemia, obviamente caiu-se o tempo de permanência na internet, mas é como se tivesse aberto uma gaiola
né? Tava todo mundo preso. E aí todo mundo foi desvairadamente para a vida. Ia viajar, ia fazer coisas, ia beber, ia estar entre amigos. O que parece é que esse despertar que a pandemia convidou todo mundo foi para poucos. E algo que era para nos trazer para dentro, para cuidar do nosso autoconhecimento, da nossa mente, da percepção de que eu vou falar uma coisa clichê, mas que é real, eu vivo na prática e eu sei que você vive também, embora eu nunca tenha te perguntado isso. Essa coisa da gente encontrar em nós tudo aquilo que nós precisamos, na minha opinião, foi um dos chamados da pandemia. E a maioria das pessoas não estava preparada para perceber isso. Então, a maioria das pessoas viveu um gráfico de antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, que sem essa bagagem espiritual, sem essa bagagem de autoconhecimento, sem esse firmamento na própria consciência, tá o resultado que a gente está vendo aí. Eu tenho 44 anos, eu nunca vi, desde que eu busco autoconhecimento, que é desde os 15, 16 anos, um momento onde as pessoas precisam tanto de ferramentas para a saúde mental como hoje. Era para ter sido o contrário depois desse acorda. Exato. Você trabalhou bastante no mundo corporativo, né? No livro você falou a correria que era. E a reflexão que eu tenho aqui com o que você falou e com o pessoal falou, assim, que você comentou no livro, né? Essa coisa que morreu e nasceu de novo, né? Raramente, quando a pessoa faz a transição da loucura para a paz, não que foi forçada, né? Porque o que aconteceu na pandemia, muitas pessoas tiveram essa despertar, mas não foi a maioria. E algumas pessoas esqueceram porque elas tinham um contexto que favoreceram essa harmonia, essa busca interior por paz. Mas, de uma forma geral, quando não tem um contexto ou não existe algo que força a pessoa para acordar, você nunca vai encontrar uma pessoa que, pela própria intenção, pela própria descoberta ou autodescoberta, foi para o mundo de paz e voltou para a loucura. Eu não conheço ninguém que fez isso. Não, cara, eu tô muito zen, tô muito mais em paz. Eu não tô falando daquela coisa de uma semana, sabe? Que a pessoa, eu tô entediado. Não é isso que eu tô dizendo. A pessoa vai para profundo. Só que as pessoas que saem da loucura e vão para o mundo de paz, elas entendem e falam assim, nossa, é isso que eu estava buscando. E como eu estou sempre estudando, sempre lendo, sempre buscando me aprofundar, estou fazendo mais uma certificação, não paro de estudar, eu amo estudar. O que eu percebi nessa certificação é como eu já tinha caído no piloto automático de produzir resultados, de ajudar as pessoas. Por isso que sempre me retornava assim, tá, para, desacelera. Eu vejo isso mais do que vital, como você falou, sobre ter a saúde emocional. Pelo menos no momento que a gente está gravando isso aqui, né? Ainda não saiu a NR1, quer dizer, já saiu atualizada, mas ela vai entrar em vigor, se não me engano, dia 25 de maio, agora de 2025. Então, talvez quem esteja ouvindo, assistindo aqui, já aconteceu. E a questão toda é saúde mental está no epicentro das pessoas focarem, o que você falou. Nunca se viu tanta necessidade, teu livro menciona isso, né? O Brasil é recorde mundial de ansiedade. E de depressão também. De depressão. Depressão era... Eu sei que ele era número 1 na América Latina, perdeu para algum lugar, mas assim, ele está nos top 2 nos dois itens, ansiedade e depressão. Pede ir para a Groenlândia, porque lá tem uma explicação geográfica. Claro, não tem sol lá. Não dá para comparar. Então, assim, o que eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, assim, você tem tanta ferramenta legal no livro, e tem estágios, né, de cada um, assim, nossa, que legal. Sem dar muito spoiler, né, porque realmente eu gostaria que as pessoas tivessem essa imersão no livro. Eu li o seu livro em menos de 2 dias. Acho que não deu, assim, comecei num dia e terminei no outro, porque eu gosto dele estar muito quente na minha cabeça, presente
para quando a gente possa fazer a conversa, né? Poderia ter lido ele antes, mas eu falei, não, vou concentrar ali. E foi uma espécie de imersão, que foi um final de semana, né? Foi o último final de semana agora. E, incidentemente, eu estava sozinho. E eu falei, não, que bom que deu tempo de fazer a imersão. E é uma jornada, e eu não quero que as pessoas deixem de ter essa jornada. Mas dentro do que você pode compartilhar agora, ou se sente na generosidade de compartilhar, líderes executivos empresários que tomaram consciência, ou estão tomando consciência agora, cara, eu preciso parar um pouco, eu preciso desacelerar. Qual é o caminho das pedras para essas pessoas? Porque, assim, um desses trabalhos que volta e meia a gente faz essas imersões e busca entender um pouco mais sobre marca pessoal e marketing. E eu tomei uma consciência de algo que foi muito emocionante, muito impactante para mim. Eu percebi que a razão de eu fazer o que eu faço é porque eu quero que as pessoas tenham menos dor e sofrimento. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, isso é muito mais profundo do que eu imaginava. E por quê? Porque, claro, a gente tem a nossa própria jornada de dor e sofrimento. Mas muitas pessoas estão escolhendo dor e sofrimento de forma inconsciente. Então, alinhado com isso, Karime, como que alguém pode sair dessa loucura? Principalmente no mundo corporativo, com tanta demanda, com tanta métrica. E precisa ter, não estou dizendo que não precisa ter métrica, tem que ter métrica, senão não funciona, mas como é que as pessoas podem ter mais leveza nesse mundo corporativo? Existe uma ferramenta milenar, mas que nós ocidentais, por sermos tão racionais, né, tem tanto imediatismo, a gente tem muita objeção por falta de informação. Então eu vou falar e muitas pessoas que podem me ouvir podem num primeiro momento já pensar assim, mas eu já tentei e não consigo, mas eu vou dar um caminho mais simples, que é a meditação. Então, a maioria das vezes, quando a gente fala, em primeiro lugar, não tem como ninguém contra-argumentar que a meditação é uma ferramenta com dezenas de benefícios, porque isso já foi comprovado pela ciência. E não só ajuda a acalmar a mente, como a ter foco, e aumentar a performance. Né? Olha como que uma coisa que vai num extremo, ao contrário do que a maioria dos executivos vive, que eu vivi, nos leva ao equilíbrio. Né? Então, quando a gente fala sobre meditação, a primeira objeção das pessoas mas eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo ficar parado ou parada, imóvel, começa a vir um monte de coisa na minha cabeça, como que essa mulher vai falar de meditação se eu não consigo parar de pensar? Eu penso o dia inteiro no que eu tenho que entregar, nas metas, no que eu tenho que fazer. Porque a gente tem essa crença desse lado aqui do mundo que meditar é isso, é ficar imóvel numa posição que para a maioria das pessoas já dói a coluna, dependendo da idade, né? Se é sedentário, e como é que eu vou ficar em silêncio? Porque eu tô ali pensando, vem o boleto que eu tenho que pagar, a meta que eu tenho que atingir, a criança que eu tenho que pegar na escola. Só que existem muitas técnicas meditativas. E eu aqui vou sugerir 3, muito simples. A primeira são as meditações guiadas, que a gente pode encontrar no YouTube, em diversos aplicativos, e que você não precisa, nossa, mas que hora eu vou meditar? Se você já falou isso, você já está sendo seu próprio impostor ou impostora, você já está colocando aí uma sabotagem. Você vai simplesmente pegar os fones de ouvido antes de dormir. Já deitada na cama, você põe ali e ouve 20 minutinhos. O que vai acontecer no primeiro momento, o teu cérebro ele vai assimilar que quando você deita na cama e relaxa é para você dormir. Então você não vai conseguir ouvir tudo. E tá tudo bem. Porque o que está sendo dito, o que está sendo guiado, funciona para puxar a tua mente que não para de pensar a ouvir aquilo. Ela vai estar junto com você embarcando naquele momento de relaxamento, de baixar a frequência, o ritmo e descansar. Depois de alguns dias, isso varia de pessoa para pessoa, mas em até uma semana o cérebro, fazendo consecutivamente todas as noites, o cérebro vai entender que não é hora de dormir, que está vindo mensagem ali, e esse padrão de comportamento vai mudar.
A segunda técnica é uma que se tornou muito popular anos atrás aqui no Brasil, que é a mindfulness, né? E o mindfulness nada mais é do que fazer coisas na presença. E aqui eu vou trazer uma surpresa muito fácil para todo mundo, que é não necessariamente você precisa buscar uma meditação de mindfulness. O que é mindfulness? É quando estou fazendo algo na presença. Sabe aquelas coisas que a gente faz e que depois, a hora que a gente vai ver no relógio, a gente fala: já passou tudo isso, eu nem me dei conta que é essa hora. E isso vai desde alguém que gosta de cozinhar, quando tá cozinhando e ali esquece do tempo. Isso vai para quem gosta de jardinagem, isso vai para quem gosta, tem habilidades artísticas, gosta de pintar, de desenhar. Comprar aqueles livros de pintar que viraram febre um tempo atrás, aquilo lá é mindfulness, né? Então, assim, mulheres que gostam de costurar, homens que gostam de consertar coisas, isso é mindfulness. Então, busque atividades que você sabe que vão passar horas a fio fazendo, que você não vai se dar conta. Como que eu vou fazer isso diariamente? À noite você vai encontrar um tempinho. E nem que seja para você assistir uma série que te agregue na Netflix. Pelo menos você está desligando a mente dessa turbulência toda do dia a dia e tendo um momento de prazer, de presença, assistindo algo que te nutre, que te informa, que te ajuda. Então, cuidado com o conteúdo que você está consumindo aí em séries também. E, por último, existem as meditações dinâmicas, que são meditações em 4 tempos diferentes, que você encontra no YouTube também, onde, geralmente, vou dar um exemplo, na primeira fase, você tem que respirar profundamente. Aí muda para a segunda fase, você tem que ficar em pé e dançar a música que está vindo. Muda para a quarta fase, você tem que deitar e relaxar e só sentir o corpo. E na quinta, você tem que levantar, ficar em pé e se alongar conforme manda o ritmo. Então aqui eu já tô dando, eu dei mais de 3, né? Porque quando a gente fala de mindfulness, então não crie objeções. Por quê? Porque depois disso, com certeza todo mundo que está assistindo ou ouvindo sabe, depois de 21 dias consecutivos, fazendo, repetindo sempre o mesmo hábito diariamente, o cérebro vai entender que aquilo faz parte da rotina. Chegou no 22º, você não praticou a meditação, teu mindfulness não teve na presença, você vai sentir falta. Isso é para exercício físico, para meditação, para qualquer hábito alimentar que a gente queira mudar. Então, o caminho para ter uma mente mais tranquila, que vai equilibrar todos os sistemas biológicos e trazer mais leveza, por experiência, e assim, comprovado cientificamente, é a meditação. Sensacional, maravilhoso. Você acabou de me relembrar de algumas coisas que eu não estava tomando consciência que de fato isso é um mindfulness. Eu sou músico amador, eu toco violão, toco piano, e realmente para mim, assim, é um negócio de desconectar, né? A hora que você tá ali, pum, você desconecta. Eu falei, nossa, que interessante, né? Eu tinha esquecido disso. Mais uma gratidão a ti aí por esse compartilhar. Quando a gente fala de... Tá, tem mais algumas perguntas, algumas coisas que eu gostaria muito que você falasse. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, com a Karime? Conhecer, você é palestrante internacional, você é best-seller, long-seller, você faz mentoria, você faz uma série de trabalhos. Como é que as pessoas podem saber mais sobre você ou entrar em contato contigo, Karime? Olha, eu acho que eu tô precisando de ajuda. Olha, você sabe que eu fui mexer no meu LinkedIn recentemente, eu fiquei absolutamente perdida, porque eu não sabia como eu me apresentava, né? Eu não sei se você ou vocês que estão assistindo a gente já viram o documentário da vida do Arnold Schwarzenegger. Particularmente não é um ator ou uma personalidade que me atrai ou que eu sou fã, mas um dia eu resolvi assistir e me identifiquei muito porque ele fez ao longo da vida dele coisas muito diferentes e fez bem, realizou bem, muito diferentes, e eu me identifico muito com isso. Então hoje a Karime, ela tá num momento de unir a Daliane Ribeiro, a executiva de comunicação, marketing, jornalista, de antes do acidente,
com a Karime, que desenvolveu os trabalhos de desenvolvimento humano, palestrante, escritora. A Karime também desenvolveu um trabalho muito focado para mulheres, sobre os ciclos femininos, como lidar com esses hormônios que mexem com a produtividade da mulher ao longo de 28 dias. E depois de 13 anos fazendo esses trabalhos como Karime, de desenvolvimento humano, consciência sobre o corpo, espiritualidade, viver com leveza, ciclos, eu embarquei na parte de hospitalidade e turismo lá em Portugal, no Algarve, focada nessa região onde a gente atua muito também com a frente do turismo de wellness, né? Então, os meus sites dos trabalhos antigos, eles estão off, eu não sei como é que vai ficar isso ainda, tá? Mas vocês encontram a Karime nas redes sociais. Né? Então, assim, eu tenho canal no YouTube, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no Pinterest. E se der um Google, vão me encontrar e vão conseguir me contatar, cair nos meus contatos, seja para as palestras de wellness, seja para inclusão social em empresas, que é um trabalho que, como a deficiente que vinha, né, a me tornar, fez parte da minha vida. Então, eu acho que o caminho mais fácil agora são as redes sociais, por enquanto. Sensacional, muito bom. Eu esqueço dessa parte com frequência, né? Como você é multifacetada, como você já fez coisas diferentes e também faz muito bem, né? Pegando o gancho no X9, o que você se propõe a fazer, você arrasa. Então, assim, sucesso para você nessa nova empreitada. Você manda bem, você manda muito bem. Eu vou dizer para você uma sensação, você traz muita luz para a forma como você fala as coisas, como você se comunica. E é uma coisa que eu ia comentar com você, falando, vou esperar a gente começar a gravar para falar. Eu ainda tenho um grande desafio, eu digo ainda porque eu sei que eu vou simplificar isso na minha vida, mas é exatamente isso de simplificar a mensagem. E você fala de um jeito com leveza, de uma forma singela, não é simplória, mas que toca o coração. E hoje a gente está tendo uma mudança que é lenta, por causa da pandemia, por causa do ESG, né, inclusão social, por causa dessa preocupação das pessoas têm, se fala de capitalismo consciente, estão falando de liderança espiritual, né, spiritual leadership, liderança transcendental, e aqui eu não estou falando do esotérico, e não é uma crítica, mas estou falando para o mundo corporativo a importância de você ter um propósito, uma visão, de entender com muita clareza nos seus princípios. Então, assim, hoje, essa temática, como a que a gente está falando agora, ela é muito mais bem recebida do que, sei lá, 10, 15 anos atrás. Tá? O que você acredita que a gente pode fazer para elevar o nível de consciência das pessoas de uma forma mais ampla no nosso dia a dia, para que as pessoas entendam o que realmente é importante? Isso é uma temática que você falou aqui, é presente no livro, quando você toma consciência do que realmente é importante, o que realmente conta aqui para a nossa vida, para que a vida valha a pena. Então, assim, qual é a sua percepção, qual é o seu sentimento, o que você acha que poderia ser feito? A gente não consegue levar ninguém se a gente não chegou nesse lugar, né? A gente só consegue levar as pessoas até onde a gente chegou. Então, o que a gente pode fazer por isso? É uma resposta muito simples. É cada um focar, quem tem essa consciência, focar em fazer o seu fazer bem feito. Porque a gente não ajuda alguém se a pessoa não quer ser ajudada. Você veja bem, você mostrou o meu livro aí, né? Esse livro, ele nasceu em 2018. Ele é um long-seller não porque ele vende números exorbitantes, mas porque ele é um livro que desde 2018, ele está indo para, acho que ele está na 5ª edição agora, ele vende todos os meses um pouco. E ele é um livro, não estou dizendo isso porque ele é meu, estou dizendo isso porque eu ouvi da CEO da editora Gente, Roseli Boschini. Ele é um livro que hoje ele era para estar sendo vendido 100 vezes mais. Porque ele entrega o que as pessoas que estão buscando consciência, tudo isso que a gente está falando aqui, ele entrega de uma forma didática, com práticas,
com caminhos, com sugestões do que fazer. Então, não existe uma receita onde eu possa, através do meu trabalho, daquilo que eu faço, puxar mais pessoas para terem essa consciência, se ela não estiver um pouquinho aflorada nas pessoas. Quando eu comecei a fazer todos os trabalhos de desenvolvimento humano que eu realizei, eu comecei do zero. Óbvio que eu tinha uma história que me colocava como autoridade, que trazia o respeito das pessoas, ou no mínimo a admiração. Mas vou contar uma coisa aqui para vocês todos, não só para você, Carlos. Eu me lembro que uns 3 anos depois de eu só trabalhar na parte de meditação, viver com leveza, inclusão social, eu me senti muito impotente. E eu falei na ocasião para o meu ex-marido, eu estava casada, que eu estava muito cansada. Porque eu estava cansada de dar o meu melhor ali e não atrair o número de pessoas que eu ou o meu ego achávamos que tinha que se conectar com tudo aquilo que eu oferecia. E ao mesmo tempo estava começando, através do meu corpo, desenvolver os estudos de psicossomática ginecológica que viraram um trabalho chamado ginecologia emocional. Né? Então eu falei, e aquilo começou a chamar mais as pessoas, as mulheres, porque não existia alguém no mundo que falava que as doenças ginecológicas começam das emoções femininas, que o ciclo menstrual está falando sobre os comportamentos daquela mulher durante o mês. Só que eu estava falando de dor, de doença. E as pessoas se conectam muito mais com a dor, com a tragédia, com a doença, do que com a possibilidade de viverem algo melhor. Então, quando eu fazia as palestras motivacionais naquela ocasião, hoje isso já mudou, eu saía e assim as pessoas não falavam assim para mim, puxa, eu vou começar a meditar, puxa, sabe isso que você falou, eu vou começar a colocar em prática? As pessoas começaram a me colocar num lugar como se eu fosse um espírito iluminado, que eu não sou, e alguém que elas gostam de admirar. Mas fazer o caminho das pedras para mudar o mindset e o comportamento ninguém queria fazer. Então, Carlos, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas a gente nunca vai conseguir levar alguém a despertar essa consciência ou trabalhar essa consciência se ela já não tiver um pouco aflorada. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente faz, da melhor maneira que a gente faz e confiar que existe um campo vibracional que vai atrair, conectar as pessoas que estão vibrando no mesmo caminho. Ó, duas coisas que isso me tocam, coisa que você falou. Primeiro que liderança, por exemplo, se a gente quer que outras pessoas façam, ela tem que ser coerente, congruente com aquilo que a gente fala. Mas mude aí, né? A gente precisa ser o exemplo de mudança, né? Se isso foi Mandela ou Gandhi. Eu não sou muito bom com algumas coisas que falou que seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Não adianta tentar vender uma ideia se você não comprou a ideia. Isso é muito bacana. Segundo, eu tenho estudado muito, já faz... Eu sou antes da pandemia, inclusive. Uma das linhas que eu estudo é justamente o processo de comprovação científica, de validação daquilo que as religiões muito antigas já diziam, isso que você falou, campo gravitacional, né? Questão de física quântica, campos eletromagnéticos, tudo isso já foi comprovado hoje N vezes, inclusive. Que pessoas que têm uma intencionalidade clara, elas são capazes de influenciar positivamente o ambiente a partir da sua intenção. E quando a pessoa não tem consciência, não tem presente, ela se torna refém da energia do meio, dos campos eletromagnéticos que são emanados. Mas você falou da questão da psicossomática, né? Eu já li de especialistas dizendo que não são só as doenças ginecológicas. Tudo. A maior parte das doenças, esmagadora maioria das doenças, ela vem de origem emocional. Parte de autorrejeição, não merecimento, de questão de ter uma autoimagem construída de forma negativa. Depois de muita resistência, eu finalmente parei para estudar
Psycho-Cybernetics, né, o livro que é referência para muita gente, e hoje tem um monte de comprovação em relação a isso, que justamente fala sobre o poder da autoimagem, de como a gente tem. E é engraçado, né? Eu acabei fazendo full circle, né? Porque eu já tinha ouvido falar desse livro, eu falei, não, isso é muito zen para mim, né? Eu não estava preparado para essa informação, porque eu sempre fui muito cético, né? Apesar de eu sempre ter fé, em algumas coisas eu falei, não, esse negócio não é para mim, né? Vim do mundo corporativo, lá, alfa, né? Bem treinadinho. E aí, conhecendo, estudando, me aprofundando em PhDs que estão falando sobre a importância, né, da construção da identidade ideal, e tudo isso aí até da década de 50, 60. E agora, eles estão tendo comprovação disso. Então, assim, fazendo o gancho de volta para ti aqui, como é para você essa, como é que fala em português? Self-altering, né? Essa autoria, você escrever a sua própria história, que você continua tendo turning points incríveis na sua vida, na sua atuação. Eu é admirável a sua humildade com tudo que você já passou, já fez, já construiu. Gostaria de ver a sua percepção, como é que você se autocria. Você fala disso de forma diferente. Não sei se eu acho que você não usa essa expressão no livro, mas você fala sobre esse caminho para que a pessoa possa ser uma pessoa diferente, para abrir mão da bagagem, né, o perfeccionismo, os medos, procrastinação. Então, como é isso para você na sua própria vida? Como é que você aplica essa para lá que eu quero? Como é que eu me transformo nessa pessoa que eu gostaria de ser? Sei lá, não sei se isso faz sentido, mas se você puder elaborar um pouco como é que é essa sua experiência pessoal. Pela minha experiência pessoal, nada aconteceu na minha vida porque eu quis ou porque eu busquei. A vida foi criando caminhos e eu fui vulnerável. A vulnerabilidade é uma coisa que durante muito tempo eu resisti, porque eu também fui treinada no setor corporativo. Eu sou uma mulher com uma energia yang exacerbada, eu sou muito racional. E então, a vulnerabilidade para mim parecia que era um sinal de fraqueza. E hoje eu posso dizer que todas as situações mais difíceis ou caóticas da minha vida, e não foi só acidente, né, desde falência que eu tive muito jovem, até relacionamentos perturbadores, tudo que aconteceu de ruim e que a maioria das pessoas fala, eu quero esquecer disso, eu consegui identificar que me colocaram em situações, em caminhos novos que eram para mim. Então, no meu livro eu falo muito sobre aceitação, né, Carlos? Então, disso, né? foi perceber que cada coisa difícil, ruim, que eu não queria e que eu resistia, quando eu soltava e entregava, vinha um outro panorama. Eu não escolhi do dia para a noite que eu ia deixar de fazer todos os trabalhos. Não deixei, né? Eu simplesmente coloquei o meu foco hoje num outro negócio, mas isso foi uma coisa natural acontecendo. Né? Por que isso foi naturalmente acontecendo? Por diversos motivos. Eu fiquei 13 anos fazendo tudo isso, me dedicando a tudo isso, aplicando e vivendo tudo isso. Era a minha vida. Então não existia na minha mente a possibilidade de eu fazer outra coisa totalmente diferente. Parecia que aconteceu um acidente, mudou minha vida e era para eu oferecer tudo aquilo que eu oferecia em desenvolvimento humano. E junto com esse movimento pós-pandemia, todos os meus negócios sobreviviam 90% online. E eu, junto com uma leva de pessoas que tinham negócios online, a gente entrou o quê? Num declínio de público, de faturamento, de tudo. De tudo. Junto com isso, outras situações que foram acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida financeira, como consequência disso, e que eu poderia ter falado, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu até entrei nessas perguntas, você sabe que foi no momento desse que você me conheceu, e agora o que eu vou fazer?
disso surgiu uma oportunidade que eu falei, poxa, eu nunca trabalhei no setor de administração hoteleira, de administração de propriedade de férias, de hospitalidade, mas eu conheço tudo de marketing, de publicidade, apliquei nas minhas coisas pessoalmente e é aí que eu vou colocar a minha expertise num negócio novo e uma coisa que agora eu vendo sonhos. Eu não falo mais de doenças, de dores, de depressão, como viver com leveza. Eu tenho que olhar as maravilhosas praias do Algarve, as maiores propriedades que tem lá, que é o que a gente trabalha, todas as alternativas de wellness para os executivos da Suíça. Hoje a Suíça é um dos países que mais investe em wellness. Eu acho que você deve ter números até melhores do que o meu aí para os executivos. Então eu fui para um outro ambiente, de repente eu entendi, vou falar abertamente aqui o português bem claro e talvez até meio mal educado. Porra, essa merda toda veio para me jogar num lugar muito melhor. Então eu acho que a vulnerabilidade com todas as situações difíceis e aquele momento, e aqui fica uma dica, aquele momento de quando você está no carro, você fala, peraí. Não é porque comigo, ou agora o que eu vou fazer. Para que isso veio? E pensar demais no porquê também não ajuda. Porque daí a mente começa a pirar, dependendo de como ela está treinada, né? Mas simplesmente, se você tem sua religião, se você faz suas orações, seja com quem você conversa, se você seja ateu, então, joga para o universo, olha, eu estou aqui disponível, me mostra. Como é que com os dons, talentos, habilidades, experiências que eu tenho, eu posso servir agora de alguma forma, ou eu posso sair dessa emboscada na minha vida pessoal? O que eu preciso curar? Né? Então, comigo foi por aí. É sempre por aí comigo, desde criança. É incrível que a forma que eu entendo isso, claro que assim, ninguém melhor do que você para entender isso agora. A forma que eu recebo isso, assim, as coisas acontecem, você é vulnerável, você aceita, você aprende e você se alinha. E cada vez que você faz isso, te coloca num estado melhor do que o anterior. Porque é interessante, né? Se a gente fica um tempo sem se falar, não sei realmente quanto tempo faz que a gente não tinha falado, né? Combinar data é uma coisa, né? Fazer essa partilha, esse compartilhar como a gente está fazendo aqui, faz um tempinho, que faz muito sentido o que você está falando, né? Porque aí o foco não é corrigir um problema, tirar a doença. Então o foco é, vai para lá. E isso, de fato, muda muito a forma da gente lidar com as coisas. Não é mais, eu preciso fazer o meu problema, é o que eu quero, o que eu busco. E isso é muito interessante. Então, me veio muito a questão da palavra fé, conversando aqui contigo. Você precisa ter fé que aquilo que está acontecendo para você é para o seu bem maior. Só que, assim, tá passando um cavalo, você tem que montar. Tá passando um barco, você tem que marcar. Parou o trem na estação Z, senão o mundo tá passando. Né? E aquela história, né? Aquela piadinha clássica, né? Tava tendo como é que chama? Uma enchente, uma enxurrada, a água tava subindo e o cara rezando para Deus, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Aí passa um barco, não, Deus vai me ajudar. Aí vem um helicóptero, Deus vai me ajudar. Aí passa 3, 4, você deve conhecer essa história. Aí de repente o cara morre, chega assim, pô, você não mandou. Como assim, cara? Te mandei uma canoa, te mandei um navio, te mandei o bombeiro, te mandei. O que você queria? Que eu descesse aqui para te ajudar? E uns líderes espirituais que eu acompanho, que eu sigo, que é o chefe que é o criador, não o chefe, o criador, ele foi o diretor espiritual, ele já não está aqui mais, que é o John Roger, ele diz assim que às vezes a gente pede muita ajuda para Deus, né? Ele fala, pô, cara, Deus está te dando, você consegue respirar, você consegue comer, você consegue, o que mais você quer que Deus faça? Caramba, cara. Claro, Sem querer né? te interromper, pegando o gancho que você acabou de falar, me recomendaram você, né, o nosso amigo em comum, no enterro. Você lembra dessa história? Eu reencontrei o nosso Lembro, comum lembro. no enterro. E tá perto de fazer 1 ano desse enterro. E foi o Nossa, aniversário. sério?
Eu achava que tinha feito muito mais tempo, olha só. Não, foi em maio do ano passado. Uau. E a pessoa, a amiga que faleceu, faria aniversário dia 23 último. E uma prima dela postou nas redes sociais que Deus ainda não tinha dado aceitação para ela. E o meu ser não me permitiu ler aquilo e não mandar uma mensagem para ela. Eu falei, Deus é a aceitação. É você que precisa trabalhar essa. Claro que eu falei de uma maneira amorosa, expliquei várias coisas, falei que eu também senti muito. Mas por que as pessoas acham que Deus tem que dar tudo e trazer? Claro que a gente sabe que tem todo um contexto histórico aí, católico pesado, e que veio para doutrinar as pessoas e não necessariamente mostrar o que era Deus, sem querer de forma alguma falar mal da Igreja Católica. Isso é histórico, estou falando de história da humanidade, né? E então a gente sempre tem que lembrar que ele dá tudo, já tem tudo. Você tem que fazer o trabalho de acessar isso. Então, quando Deus não me deu aceitação, Deus é aceitação. Você não está conseguindo, vai buscar uma ajuda profissional, vai buscar um terapeuta, vai buscar alguém com quem você possa conversar e que vai te guiar. Não dá mais, a gente já está num momento em que não dá mais para a gente ficar falando Deus lhe pague. Não é Deus que vai pagar, sou eu mesma que vou fazer por você agora. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Afinal de contas, tem uma coisa que Deus deu para a gente poder entender tudo isso, que é a vida. Então faça jus a esse presente. O MSA, o John Roger fundou, tem as leis espirituais. A primeira lei do espírito é a aceitação. Quando eu abri o seu livro, né, à medida que você estava começando a contar, né, a primeira parte é a aceitação, daí eu lembrei imediatamente que a primeira lei do espírito é a aceitação. E eu acredito nisso. Mas eu nunca tinha ouvido falar do jeito que você falou, que Deus é a aceitação. Para mim faz tudo a ver. Quando você está em Deus, você aceita, você fala assim, cara, isso está acontecendo, é o melhor para mim. Vamos seguir o jogo, o que eu vou fazer com isso? E é muito difícil a gente amar alguém se a gente não tem aceitação. É muito difícil a gente se amar se a gente não aceita. Se fala muito que Deus é amor. Tem músicas muito bonitas, né? Que então Deus é amor. Assim, pra você chegar no amor, você tem que passar pela aceitação. Aceitar. E os gregos, né, os filósofos do estoicismo falavam amor fati, né? Quer dizer, obviamente vocês não falavam em latim, mas como chegou para a gente, né? O amor fati, que é ame os fatos, ame o que é. E para isso você precisa aceitar o que está acontecendo. Quando a pessoa rejeita a realidade, ela sofre. E não dá para brigar com a realidade. A realidade é o que é. Então, assim, muito poderosa a mensagem que você traz para a gente. O insight aqui que eu estou tendo neste momento é a melhor forma de você se criar é aceitar o que é e ir na direção que está acontecendo, fluindo com isso. E para mim isso tem muito a ver com liderança. Né? Não dá para você negar que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm desafios, têm dificuldades, e tentar forçar a goela abaixo o remédio da performance, da produtividade, quando, cara, é o que é. Como é que eu lido, primeiro aceito, amo o que é o amor pátrio, conduzo essas pessoas da melhor forma. Só que, como você falou, né? Não consigo fazer isso com ninguém se eu não fizer isso comigo. E é uma das coisas que para mim está super alinhada, porque eu acredito que toda liderança começa com a liderança.